E aí, gente, tudo bem? Bom, vamos iniciar agora a nossa primeira aula, né, de Ambiente, Energia e Sociedade. O foco da nossa disciplina é ingressar nessa área ambiental, né, trazer para vocês os principais conceitos da área ambiental, para que a gente consiga, no decorrer do curso, independente da engenharia que a gente escolher e independente se a gente continuar só no BCT, é que a gente tenha essa ideia do que é o meio ambiente, né, e de que forma a gente pode trabalhar para melhorar esse nosso meio ambiente que é tão importante e está sendo tão deteriorado, tá bom? Inicialmente, a gente fala um pouquinho sobre a Lei Federal 6.938 de 1981, que foi a lei que definiu o que seria o meio ambiente, né? E aqui ele traz, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, uma das coisas que é importante a gente entender quando a gente fala de meio ambiente é relacionar justamente isso daqui, vida em todas as suas formas, né? As interações físicas e químicas, né, que eu tenho, além das biológicas, né? Mas sempre levando em consideração a vida. Então a gente já pode tirar de proveito dessa definição, que é uma definição realmente muito simples, mas a gente já pode tirar de informação importante de que o meio ambiente ele é a vida, né? A gente precisa do meio ambiente para que a gente tenha vida, tá bom? Aqui a gente tem algumas definições, por exemplo, meio ambiente natural e meio ambiente artificial. Dá para vocês já entenderem isso sem eu precisar dizer. Mas aqui eu já trouxe essa definição. Por exemplo, o meio ambiente natural, a fauna, a flora e o homem, né? Por exemplo, o solo, o ar e a água. É muito importante a gente entender, principalmente essas três, solo, ar e água, que as poluições, elas basicamente se concentram nesses três. Eu tenho a poluição do solo, eu tenho a poluição da água, eu tenho a poluição do ar. Então, cabe ao profissional do meio ambiente saber compreender quais são esses tipos de poluição para tentar tratar, tá bom? Então, isso seria o meio ambiente natural. O outro meio ambiente é o meio ambiente artificial, que aí são os equipamentos comunitários, que são equipamentos que você pode utilizar para lazer, que você pode utilizar para contemplação, né? Equipamentos urbanos, as edificações, tudo isso é o meio ambiente artificial. A gente não pode, quando a gente fala em meio ambiente, pensar só na floresta amazônica. Não é só árvore o meio ambiente, né? Quando a gente fala meio ambiente, existe o meio ambiente artificial. E esse meio ambiente artificial ele interfere também naquele nosso meio ambiente natural. Tá bom, gente? Outras definições que a gente tem que também são importantes é do meio ambiente do trabalho, né, que é justamente aquele local onde as pessoas desempenham as suas atividades. Então, existe o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente cultural, que é aquele que é basicamente integrado por bens de valor arqueológico. Então, às vezes você tem uma caverna, né, que você utiliza aquela caverna para alguma coisa, para um estudo arqueológico, para uma visitação, né? Você tem o meio ambiente cultural, por exemplo, artístico, né? Você tem o Bumba Meu Boi, você tem o forró, enfim, várias outras artes, o estético, aqui a gente, por exemplo, o Cristo Redentor, né, que muita gente utiliza o Cristo Redentor e vai para bater foto, enfim, né, histórico, paisagístico e por aí vai. Isso é o meio ambiente cultural, tá bom? Então é sempre bom a gente ter ideia que quando a gente fala em meio ambiente, a gente não está se referindo apenas àquele meio ambiente de uma árvore, de um animal, né? Meio ambiente é tudo isso que a gente tá inserido, tá bom, gente? Uma outra definição que a gente tem é de ecossistema, né? Então, primeiro, o que seria um ecossistema? Então, como vocês veem aqui, é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Então, de novo, é um conjunto de comunidades, eu tenho mais de uma comunidade, que elas vivem em um determinado lugar, né? E elas interagem, tá bom? Então, essa interação ela é sempre importante, existe essa interação, né? Os componentes, a gente tem, como vocês já conhecem, são os bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, que são aqueles não são seres, né, mas não têm vidas, como por exemplo a luz, a água, o sol. Então existe interação quando a gente fala em ecossistema dos componentes bióticos, que são os seres vivos, com os componentes
abióticos, né? No ecossistema, esse sistema ou pelo menos ele deve ser estável, equilibrado e autossuficiente. Tá? Quando a gente fala em autossuficiente, significa que a troca de massa e a troca energética ela deve ser uma troca constante. Se eu tiro de um lugar, precisa aparecer em outro. Tá bom? Então, quando a gente fala autossuficiente, é isso. Depois a gente vai ver que a interferência humana ela causa esse desequilíbrio. Né? Mais lá para frente a gente vai começar a ver isso daí. Tá bom, gente? Então, essa é a definição de ecossistema. Existe uma certa confusão que algumas pessoas fazem com relação ao ecossistema e bioma. Né? Então, aqui a gente vai tentar trazer essa diferenciação para que vocês consigam entender. Então, quando eu falo em ecossistema, eu estou tratando de uma unidade funcional, né? Ou de uma forma geral, um sistema no ambiente, onde os componentes abióticos e os bióticos eles interagem, aquilo que a gente já falou. Já o bioma é uma zona na Terra, tá? Que é determinada pelas características climáticas, pelos organismos que compõem aquele bioma, pela vegetação, e elas são medidas em grande escala. Então, de uma forma mais geral, um bioma ela possui grandes áreas. Exemplos de biomas brasileiros: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, que é onde a gente vive aqui na UFESA, o Pantanal. Então, isso é um bioma. Né? Já um ecossistema é algum ecossistema ou algum sistema que está dentro ou que está fazendo parte desse bioma. Então, a gente pode ter, por exemplo, na Caatinga, a gente pode ter, por exemplo, um açude, e esse açude ele ser um ecossistema. Por quê? Porque eu tenho os peixes, eu tenho aqueles sapos, eu tenho uma vegetação que nasce ali dentro daquele açude. Então, aquilo lá é um ecossistema que está dentro de um bioma, que é a Caatinga. Tá bom? Então, existe essa diferença e é sempre interessante a gente ter essa ideia. Biodiversidade. Biodiversidade é a variedade de seres vivos, né, de uma região, bem como a variação dos organismos dentro dessa mesma espécie. Então, quando a gente fala em biodiversidade, é tudo aquilo que a gente tem de seres vivos ou de organismos. Né? Biodiversidade é isso. Bio de vida, diversidade de diverso. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez em 1986, né, no primeiro Fórum Americano sobre diversidade biológica. Tá bom? Biodiversidade. Às vezes a gente já conhece o termo, mas fica difícil definir. Eu posso chegar para vocês e eu pedir, mas definam biodiversidade para mim. Então é difícil, às vezes, a gente definir. Tá bom, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo até agora? Deixa eu chegar aqui mais perto de vocês. Deixa eu ver. Estou vendo uma pessoa dormindo ali. Mas eu acho que está tudo bem, né? Vamos continuar. Tá tranquilo. Bom, sociedade. Sociedade, eu trouxe uma definição de sociedade aqui, mas que é uma definição muito simplista, muito resumida. Né? Se você pegar livros, você vai ver que existe tem livros que falam só sobre sociedade. Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Claro que todo mundo já entende, todo mundo sabe o que é uma sociedade, mas às vezes quando a gente precisa definir a sociedade, fica um pouco mais complicado. Né? Então, na definição que eu trouxe, é simplesmente um grupo de indivíduos que se relaciona, né, a fim de conseguir e preservar os objetivos comuns. Então, na verdade, é isso. É um grupo de pessoas que querem a mesma coisa. Né? É um grupo de pessoas que tem como objetivo preservar, né, os seus objetivos comuns. É isso. É viver em sociedade. Tá bom, gente? Uma sociedade, como definição, seria basicamente isso. E sociodiversidade, né? A gente tem o que é a sociedade e agora o que é a sociodiversidade. Diversificação de culturas, etnias, raças e ideologias que são presentes na sociedade. Então, sociodiversidade são as diversas sociedades que a gente tem. Né? E não existe um país melhor para a gente trazer esse exemplo como o nosso país. Né? Então, aqui a gente tem os indígenas, a gente tem os africanos, a gente tem os portugueses, a gente tem os asiáticos, que fazem parte, né, dessa nossa sociedade, que tem etnias diferentes e por aí vai. Então, isso seria a sociodiversidade. Tá bom, gente? Como definição, só para que a gente vá tendo ideia desses termos que a gente pode, de repente, lá na frente, se deparar, né, com alguns desses termos e já ter mais ou menos uma ideia. Bom, aqui a gente tem um termo que é muito utilizado, principalmente
de uns tempos para cá, esse termo ele tem sido muito utilizado, né, não só pelos estudiosos, mas pela mídia, enfim, pelas pessoas, que é a sustentabilidade, né? A gente vai falar um pouco mais sobre ela, mais lá na frente, com mais tranquilidade, mas como é que eu poderia definir a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável? Né? Porque uma coisa é a sustentabilidade, a outra coisa é o desenvolvimento sustentável, tá bom? Então, a sustentabilidade, o que seria a sustentabilidade? A sustentabilidade nada mais é do que uma forma de você utilizar os bens da natureza, né, os serviços ecossistêmicos, que são esses bens da natureza, de uma forma que não agrida a própria natureza. Então é tipo assim, eu tenho um lago, eu preciso beber água desse lago, então eu vou beber a água desse lago, mas ao mesmo tempo eu vou evitar, por exemplo, retirar a vegetação que tem circulando esse lago para evitar que esse lago seque. Entendeu? Então, assim, é utilizar os serviços que a natureza ela nos traz, né, de uma forma que as pessoas daqui a 10, 20, 30, 40 anos possam continuar utilizando também. É usar a natureza sem acabar com a natureza. Né? Então, isso seria o termo de sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente. Dificílimo isso, dificílimo de acontecer. Mas é isso que é sustentabilidade e isso é o que está em pauta nas discussões ambientais no momento. Sustentabilidade. E aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem os desenvolvimentos, né? Um desenvolvimento social, desenvolvimento ecológico e desenvolvimento econômico. Se vocês observarem, o desenvolvimento sustentável ele só é considerado desenvolvimento sustentável quando eu tenho os três desenvolvimentos juntos. Quando eu tenho um desenvolvimento ecológico, quando eu tenho um desenvolvimento social e quando eu tenho um desenvolvimento econômico. Isso é importante. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, e isso é uma coisa que eu sempre combati com os meus alunos da área de ambiental, é que a gente não pode só pensar no meio ambiente e esquecer a economia, tá? Porque se a gente só pensar no ambiente, no meio ambiente e esquecer a economia, quem é que vai sofrer? O social. Então a gente precisa que esses três desenvolvimentos aqui, o ecológico, o social e o econômico, eles aconteçam na mesma velocidade, digamos assim. Se isso acontecer, professor, é fácil acontecer isso? Não, não é fácil. Mas se de fato os três desenvolvimentos eles acontecerem, a gente tem um desenvolvimento sustentável. É o único que faz parte dos três, né? Se eu tiver, por exemplo, um desenvolvimento ecológico e econômico, eu tenho um desenvolvimento que é viável. Isso pode acontecer. Eu meio que esqueci ali do social, mas é o desenvolvimento que pode acontecer. Se eu tiver um desenvolvimento ecológico e social e esquecer do econômico, é suportável. Suportável. Né? Então, assim, o que é importante a gente saber disso? É que para eu ter um desenvolvimento sustentável, eu preciso ter o desenvolvimento tanto ecológico quanto social quanto econômico. Eu não posso esquecer da economia. Eu não posso só chegar e dizer assim, mas, sei lá, aquela mineradora, ela está só degradando o meio ambiente. Só degradando, não serve para nada. Não, gera emprego, gera renda para as pessoas locais, então a gente precisa ter cuidado. Né, quando a gente fala isso, tem sempre que estar tudo ali. Eu não posso, logicamente, desmatar, eu não posso agredir o meio ambiente, isso aí definitivamente não pode acontecer, mas a gente precisa encontrar uma forma do meio ambiente ele ser desenvolvido junto com a economia. Tá bom, gente? Então isso seria o desenvolvimento sustentável. Bom, aqui a gente tem os desafios para as próximas décadas, e são muitos, eu citei só alguns. Então aqui eu coloquei como primeiro, que é uma coisa que vocês já ouvem direto, né, falar, que são as mudanças climáticas. Né? Aqui eu trouxe uma informação de que o mundo provavelmente atingirá ou excederá 1,5 graus Celsius de aquecimento nas próximas 2 décadas. Né? Gente, pode parecer pouco, né? 1 grau, 2 graus, pode parecer pouco, mas para as águas do oceano, para o mundo como um todo, é muita coisa. Né? Por exemplo, a gente tem a nossa temperatura em volta de 36 graus. Se eu aumentar 2 graus, eu fico com 38, eu estou com febre. Então já tem uma coisa que que não está certa, meu corpo ele já vai agir de uma forma diferente. Então as mudanças climáticas elas estão acontecendo de fato.
porque estamos emitindo muitos gases de efeito estufa, está tendo aquele efeito estufa que a gente vai estudar lá na frente também. Assim, tá? As águas dos oceanos estão ficando mais quentes, isso termina tendo mais chuva. Prova agora, a gente teve agora chuvas absurdas no interior da Bahia, Minas Gerais embaixo d'água. Então, a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Tá? Então, um dos desafios para as próximas décadas é a gente tentar mudar esse clima, né? Tentar diminuir esse efeito estufa, digamos assim. E aí eu já entro automaticamente aqui na questão da poluição do ar e da água. Né? Então, quando a gente fala em efeito estufa, o efeito estufa ele acontece por causa da poluição do ar. E aí vocês vão ver lá na frente, numa próxima aula, que assim, o efeito estufa ele é um efeito positivo para a gente, porque ele faz com que o calor que foi absorvido pelo sol durante o dia ele não seja dissipado para o espaço durante a noite, ou seja, ele mantém a Terra, o nosso planeta, numa temperatura amena que dê para a gente sobreviver. Então, quando a gente fala efeito estufa, o efeito estufa é legal, não é uma coisa ruim não. O problema é quando essa estufa ela fica mais quente. Esse é que é o grande problema. Quando a gente começa a colocar mais gases, aí o que é que esses gases eles fazem? Na hora que a luz do sol, né, a temperatura, ela vai querer sair aqui para ir para o espaço, aqui a Terra, tá? Finalzinho aqui da Terra, atmosfera. Quando ele quer sair aqui da Terra, o que é que acontece? Isso aqui ele não consegue, porque está cheio de gás de efeito estufa. Então, os gases eles não permitem com que essa temperatura ele suba. Então, termina que o nosso planeta ele fica mais quente. E aí, como eu falei, atinge tudo. Tá bom? Então, só algumas informações. 90% da humanidade respira ar poluído. Estimativa da OMS. 90% da humanidade. 90%. 9 em cada 10 pessoas respira ar poluído. Isso aí acaba com o quê? Com o nosso pulmão. Né? 5 milhões de mortes anuais devido à água contaminada, que foi essa ONG que trouxe essa informação. 5 milhões de mortes anuais devido à água contaminada. E isso é fato. Isso é fato. Uma das coisas que mais mata no Brasil e no mundo é a falta de saneamento. A falta de saneamento é uma das coisas que mais mata. Tá certo? Então isso a gente também precisa ter cuidado. Bom, poluição dos oceanos, né? A gente utiliza muito plástico, enfim, a gente termina jogando esse plástico no lixo, esse lixo ele é descartado de qualquer forma, acaba indo lá para a rede de drenagem, da rede de drenagem chega no oceano. Ou às vezes até microplásticos, que são plásticos minúsculos, microscópicos, que a gente não consegue ver, mas que vai lá para o fundo do mar. Então assim, a poluição dos oceanos é uma das coisas também que a gente precisa ter realmente muito cuidado. Essa foto mostra exatamente isso, né? Apesar do oceano ser muito grande, mas a quantidade de efluentes, de contaminantes, de águas residuais, de combustíveis que são derramados no oceano é uma coisa absurda. Né? Então isso também é um grande desafio para as próximas décadas. Né? Uma coisa muito importante é a transição energética, né? Para as energias renováveis. Isso a gente também vai falar, né? Vai ter aulas só sobre isso daí. Vamos fazer algumas discussões, mas o fato é que hoje eu tenho 60% de emissão de gases de efeito estufa. Por quê? Porque os combustíveis são basicamente os fósseis. Os combustíveis que a gente utiliza hoje são combustíveis fósseis. Né? A gente utiliza basicamente para energia os derivados de petróleo, por exemplo. Agora mesmo a gente está com um problema, está com a crise hídrica, e os caras estão acionando, ao invés de uma hidrelétrica, eles estão acionando uma termoelétrica. A termoelétrica queima simplesmente gás natural ou carvão, dependendo da situação. Então, é um gás que estava inicialmente preso lá embaixo, dentro das rochas, e os caras tiraram aquele gás natural, né, e estão queimando aquele gás natural. Tá bom? Então, 13% da humanidade não tem eletricidade e 3 bilhões de pessoas dependem dos combustíveis fósseis para cozinhar. A gente cozinha com combustível fóssil. A gente cozinha com gás, gás de cozinha, que é gás. Gás é tirado lá do petróleo, do gás natural. Então, hoje a gente ainda, a gente utiliza muito esses combustíveis fósseis. E no futuro, isso já está acontecendo com as eólicas, com as energias solares, com o hidrogênio, que a gente vai falar sobre ele também, o hidrogênio verde, importantíssimo o hidrogênio verde. Só para vocês terem uma ideia, o produto da queima do hidrogênio é o quê? O que é o produto da queima do hidrogênio? Digam para mim o que é o produto da queima do hidrogênio. Quando acontece uma reação e eu queimo o hidrogênio, sabe o que ele me dá? Água.
água. Olha só o produto da queima do hidrogênio, água. Então existe essa necessidade dessa transição energética entre as energias não renováveis para as energias renováveis, tá bom? Outra coisa é um modelo alimentar sustentável, né? Tentar diminuir, por exemplo, o consumo de carne. E aí, claro, gente, eu tô falando aqui, mas a gente sabe que é muito difícil. Quem é que resiste a um churrasco, né? Mas, de qualquer forma, é tentar diminuir esse consumo de carne, porque a carne ela vem do boi, o boi emite, ele consome muita água, né? Uma das coisas que mais consome água no mundo é a pecuária, né? Porque eu preciso de água direto ali para ficar enfim, hidratando aquele boi. Ele é um produtor muito grande de dióxido de carbono também para a atmosfera. Então, o correto, o ideal seria um modelo alimentar sustentável, com mais fruta, com mais verdura, diminuir um pouco mais essa questão das carnes, dos derivados de leite, do leite e por aí vai. Claro, é difícil, mas são coisas que o mundo precisa em algum momento começar a se adaptar a essas coisas mais orgânicas, tá bom? Outra coisa é a proteção da biodiversidade, né? Que isso aí é fato, a gente tem que parar de matar os nossos animais. Aqui, ó, 8% das espécies animais conhecidas já desapareceram. Gente, 8%. 8%. É muita coisa. É 8 animais em cada 100 que já simplesmente desapareceram, não encontro mais na natureza. Não encontro mais. E esse animal, ele exercia uma função na natureza. Então, isso a gente precisa ter cuidado com isso e proteger a nossa biodiversidade, né? Outra coisa que é importantíssima é o desenvolvimento urbano. Então, hoje em dia, as grandes cidades, ou as cidades mais desenvolvidas, elas já estão investindo em transporte público. Não é mais admissível você ter uma quantidade de carro, de automóvel que a gente tem hoje em dia, você podendo ter um meio de transporte que seja legal para você. Não estou falando desses nossos ônibus brasileiros, não, tá? Principalmente esses ônibus do nosso estado, que realmente são horríveis. Mas a gente está falando aqui de trens que são confortáveis, de metrôs que são confortáveis, que passem perto da sua casa, que sejam interligados. Então as pessoas hoje em dia já não estão mais dando tanta importância quando estão planejando uma cidade, a questão de quantidade de automóvel, de estrada. Eles estão querendo construir, algumas cidades já fazem isso, modelos sustentáveis, né, de mobilidade. Veja, estresse hídrico e a escassez de água, tá, gente? Quando a gente fala em estresse hídrico e escassez de água, tudo isso aqui é relacionado com o que a gente já tem falado, de mudanças climáticas, né, das pessoas que utilizam da água de forma errada. Então, para evitar que você tenha um esgotamento hídrico, a gente precisa ter cuidado da forma como a gente usa a nossa água. A gente precisa de métodos de tratamento de água para que eu possa utilizar essa minha água ou reutilizar essa minha água de uma melhor forma. Muita gente já está trabalhando com isso, reutilizando água de ar-condicionado, reutilizando água de esgoto, né? Então isso a gente precisa também ter muito cuidado, né? Outra coisa dos fenômenos meteorológicos extremos, eu acabei de falar para vocês a questão das chuvas, né? Isso aqui foi aquela nuvem de poeira, né, que aconteceu. Então o aumento dessa temperatura terrestre está propiciando, né, esses eventos climáticos, que são eventos estranhos, que a gente nunca viu. Então é preciso a gente ter cuidado também com relação a isso. E muito desses fenômenos meteorológicos, eles são, infelizmente, culpa nossa. Infelizmente é isso que acontece, tá? Outra coisa que é super importante é a questão do excesso da população. Quanto mais gente eu tenho, mais gente eu preciso alimentar, né? E quanto mais gente eu tenho, mais resíduo essas pessoas vão gerar. E o que é que eu vou fazer com um resíduo, por exemplo, de 8,5 bilhões de pessoas em 2030? 8 bilhões e meio de pessoas em 2030. O que é que eu vou fazer com os resíduos dessas pessoas? Vou mandar para Marte? De repente vai ser o que vai terminar acontecendo. Vou jogar tudo na Lua, porque por isso que as pessoas estão trabalhando. Existem técnicas de gestão de resíduos, você tem como recuperar alguma coisa, reciclar. Então isso é importante também a gente ter essa ideia sobre a questão do excesso da população. A gente vai proibir o povo de nascer? Não vai proibir, mas a gente precisa pensar o que é que pode acontecer no futuro se a gente não fizer nada. Tá bom, gente? Então essa era a primeira aula. É uma aula, foi basicamente só para a gente ter uma ideia de definições, para que vocês tenham o primeiro contato com essa questão ambiental, e aí a gente vai discutir ainda muito mais pela frente. Tá bom?
Abraço, gente. Até mais.